Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Thales Henrique e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tenho o prazer de convocá-los para esse vídeo e também para a gente fazer uma análise do 12 Regras para a Vida de Jordan Peterson, um dos livros mais famosos, que a gente escuta por aí. Então nós vamos discutir o que esse livro oferece de lições hoje e qual o aprendizado que nós podemos ter a partir dessas 12 regras. É um dos livros mais legais, mais interessantes que eu já li. Ele fala muito sobre várias questões da vida adulta e esclarece muitas dúvidas que nós temos em nosso cotidiano. Então ele fala muito sobre princípios e valores, desde já. Ele fala muito sobre a formação do caráter também. E ele passa essas 12 regras da vida pra gente, porque são lições muito importantes que nós podemos levar para o nosso dia a dia, para que nós possamos ser homens e mulheres melhores. Mesmo ele sendo um autor mais conservador, é muito importante a gente não ficar se taxando, se limitando por causa disso, julgando as pessoas só por causa da opinião delas. Você não vai conferir algo que às vezes ela tem de valor para passar para você, conhecimento de valor. Não faz muito sentido para mim, isso é coisa de criancice. Só porque ela tem uma opinião contrária do que você acha, você não vai consumir um conteúdo que tem muito valor para você? Não faz nenhum sentido, né, galera? Então é muito importante para a gente compreender essas lições e o ensinamento que elas podem nos trazer. E às vezes elas podem nos trazer muitas coisas boas que às vezes ninguém fala por aí, que ninguém compreende. É um livro muito denso mesmo, galera. É um livro realmente assim difícil de ser resumido em um vídeo só. Então aqui eu trouxe alguns pontos principais para a gente abordar e mais ou menos vou passar para vocês tudo que ele fala de uma forma resumida. É como se você tivesse que aceitar as regras, porque elas são parte da nossa natureza cotidiana, da vida que nós temos como homens, certo? Elas funcionam desta maneira e não cabe a você criticá-las ou não, é o que funciona. Como, por exemplo, a primeira delas, costas eretas, ombros para trás, né? O autor fala sobre isso, sobre as lagostas, que elas têm essa questão já na natureza delas. Se as lagostas são grandes, se elas são maiores, entendeu? Elas se sobrepõem sobre as outras lagostas. Ou, por exemplo, se uma lagosta macho é dessa forma, então ela vai realmente atrair muito mais fêmeas. Ela vai realmente bater de frente e ganhar muitas vezes, porque a natureza delas, elas serem grandes, né? E serem curvadas, isso significa que elas vão se beneficiar com isso. Porque aqui ele cita Mateus, certo? Pois a quem tem, muito será dado, terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Ou seja, aqui a gente vive muito isso no nosso mundo. Essa daqui é uma das questões primordiais para a gente entender com maturidade como que as coisas funcionam. Às vezes uma pessoa que tem muito, ela vai ter muito mais, entendeu? Essa é a questão. E aquela pessoa que não tem nada pode lhe ser tirada até aquilo que ela tem. Então a gente tem que saber lidar com isso, saber que a gente não vai ser mais perfeito que o outro, porque sempre vai ter um melhor do que a gente. Você tem que tentar encarar as dificuldades da sua forma, da sua melhor maneira, entendeu? Você não tem que ficar choramingando porque o mundo é triste, porque o mundo é um lugar horrível, que ele não funciona do jeito que você acha bem que ele tem que funcionar, não funciona do jeito certo. Aqui o Jordan Peterson traz muito isso no livro dele. Você tem que se aplicar essas regras da melhor forma que você conseguir. Não adianta você ficar chorando, não adianta você ficar esperneando. Aqui é basicamente ele falando sobre a guerra do status, do poder, realmente que as pessoas que estão lá no topo da pirâmide, elas estão muito bem de vida, e as pessoas que estão lá embaixo, infelizmente, elas estão muito mal e não querem estar lá embaixo, certo? Não querem estar lá perto, porque lá você só cai, entendeu? Então você tem que tentar sempre crescer. Você nota, né, que se você se portar como um vencedor, se você se portar de uma maneira confiante, segundo a sua própria natureza, você já está à frente de muitas pessoas, entendeu? Então a gente leva esse conhecimento em conta, leva isso com a gente, porque isso realmente faz a diferença. E aí, uma das coisas que ele mais fala também é sobre Yin e Yang. Isso é muito legal, né? Aquele símbolo, vou colocar aqui para vocês lembrarem, é o símbolo aquele símbolo que tem uma parte preta e uma parte branca nele, e tem uma bolinha
branca na parte preta e uma bolinha preta na parte branca. O que isso significa? Significa que a gente tem que estar equilibrado, nem tão na parte branca e nem tão na parte preta, segundo ele. Porque na parte preta a gente está no caos, uma região chamada caos que ele fala. É uma região onde você está completamente perdido e desorganizado na sua vida e não sabe para onde ir e não sabe o que fazer, certo? A gente não pode estar nessa área do caos, como a gente também não pode estar na área da perfeita ordem, porque aí vira uma coisa mais ditatorial, né? Vira uma coisa muito exigente, vira uma coisa assim de solidificar a sua rotina e aí você acaba não tendo a felicidade que você também quer, né? Porque você não está livre, né? Você está preso à rotina, você está preso a regras e isso é horrível também. Então a gente tem que estar perfeitamente equilibrado, nem tanto um para o outro, e aí a gente consegue realmente manter o equilíbrio na nossa vida e nas nossas práticas. Essa é muito bacana, eu gosto muito desse significado do Yin e Yang. E vocês, o que vocês acham disso? Ele fala muito também sobre regras básicas que a gente deveria já saber, é verdade, mas que elas são muito importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida, que é o cuidado com as amizades, porque as influências, elas também importam muito, que às vezes uma pessoa que você acha que quer seu bem, às vezes ela não quer, entendeu? Então você tem que estar bem atento a isso, com as amizades, certo? Porque tem pessoas que às vezes te puxam para baixo, às vezes você está querendo ajudar a pessoa e ela não quer se ajudar. Esse que é o problema. Tudo bem você querer ajudar uma pessoa e às vezes ser um pouco complicado realmente dela reverter essa chave. Mas ela não pode querer te puxar para baixo também, entendeu? Porque você está tentando ajudar ela, mas se ela pegar sua mão e te puxar e o peso dela for maior, você cai. Então cuidado com as amizades, elas influenciam também. Queira ajudar uma pessoa, mas também não seja tão boba assim, porque às vezes ela pode realmente te prejudicar no final das contas. Ele fala muito sobre o ser e o caminho do ser. O ser, ele é... Não vou me alongar muito aqui, porque eu vou querer trazer alguns vídeos sobre esse tema, mas basicamente ele quer dizer que existe uma centelha divina em todos nós. E de acordo com isso, a gente tem que seguir o caminho de Deus. Jesus falou, certo? Que ele era o caminho da vida, que ele era a direção. Então a gente tem que fazer o bem e tem que seguir os caminhos e os passos de Jesus para que a gente possa se melhorar cada vez mais e dessa forma a gente conseguir engrandecer a nossa centelha divina, engrandecer o nosso ser. É aí que a gente consegue encontrar significado na nossa vida. Ele fala muito também sobre autoconsciência e livre-arbítrio. Ele começa desde lá atrás, nas histórias bíblicas. Tudo começou quando Eva pegou o fruto proibido e os dois consumiram esse fruto, né? Eva e Adão. E aí ele já cita, né, que ali eles já deixaram de ser simplesmente puros. Ali eles eram seres autoconscientes, que sabiam que existia o mal. Aí eles entraram em contato com o mal e viram que eles tinham consequências das ações que eles faziam. Então ali eles não estavam mais puros aos olhos de Deus, tanto que eles foram obrigados a saírem do paraíso, porque eles já tinham ali o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, e que as ações deles tinham consequências. Então é muito importante a gente ter isso em mente, para a gente poder saber que todos nós temos esse tal livre-arbítrio e também as nossas responsabilidades cabem tudo com relação a isso. E uma das regras mais famosas dele é que você não deve se comparar com outras pessoas. Isso é muito errado. Na verdade, o que você deve fazer mesmo é comparar-se com si mesmo, com quem você era ontem. Tentar melhorar pelo menos um pouquinho a cada dia. Isso é o fundamental. Pelo menos 1% que você conseguir melhorar de um dia para o outro vai fazer muita diferença daqui a um tempão. Para que você possa realmente evoluir. Porque às vezes a gente fica se comparando com os outros e isso é muito errado. Você se comparar com os outros. Porque às vezes você está deixando de ser humilde, você se comparando com uma pessoa que está muito abaixo de você, você está sendo humilde. E se você comparar com uma pessoa que está acima de você, você também pode estar sendo desumilde, você também pode estar querendo se achar mais do que a pessoa, e às vezes realmente existe alguém melhor do que a gente, e não tem problema nenhum de admitir isso. Você não deve se comparar com essas pessoas, você deve se inspirar nelas. E isso é muito diferente de você ficar se comparando, você ficar com inveja às vezes. Isso não é legal, porque você vai acabar se desmotivando muitas vezes, porque tem pessoas que estão melhores do que você.
E isso não faz sentido. Como você quebrar a corrente do mal, que ele fala muito sobre isso também. Como você não prorrogar isso. Às vezes uma pessoa te fez mal, você não vai devolver isso para frente, você não vai devolver isso para uma pessoa na sua frente. Não, você vai fazer o bem, você vai praticar a caridade, porque isso é muito mais importante do que a gente ficar tratando as pessoas mal, e às vezes a gente está só prorrogando isso, e a gente não vai viver um mundo melhor se a gente fizer isso. A gente é capaz de quebrar a corrente do mal, a gente é capaz de devolver no amor o que muitas vezes as outras pessoas fizeram de ruim pra gente. A gente não vai perpetuar isso. Você seguir os seus objetivos, você seguir tudo aquilo que vai te trazer coisas boas, não o que é conveniente. Não você deixar a vida te levar simplesmente por levar, você deixar as coisas irem acontecendo e depois você vê, entendeu? O que vai acontecer, porque muitas vezes você se complica justamente por causa disso. Você vai deixando as coisas, deixa as coisas rolar, uma hora acontece, outra hora acontece, as coisas vão acontecendo e você se complica depois porque o tempo vai passando e você não fez nada do que você queria. Isso não faz sentido. Então a gente tem que buscar as coisas que têm significado pra gente, que vão de acordo com os nossos propósitos, com os nossos objetivos. Procure seguir o que é o significado para você e não o que é conveniente. Não procure seguir as opiniões dos outros, das outras pessoas, o que está na modinha. Haja por sua conta. Busque realmente o que é significativo para você e não o que é conveniente. Não concorde com tudo. E ele fala muito também sobre a mentira nesse ponto. Que a mentira é uma das coisas mais vis que os humanos já inventaram. Porque a partir de uma pequena mentira você pode estar contando mentiras muito grandes lá na frente. E você está pervertendo a si mesmo fazendo isso. Às vezes você está agindo de uma forma que não condiz com quem você é de verdade, porque você está aumentando as suas mentiras. Você está contando mentiras para si mesmo, tentando se enganar, pensando que você consegue se enganar. Só que você está vivendo ali uma dualidade ou várias personalidades que não condizem com quem que você é de verdade. Uma pequena mentira pode se tornar uma mentira muito grande lá na frente. E essas pequenas mentiras vão se somando. E aí depois você não consegue mais ser quem você realmente é. Os maiores descasos da humanidade começaram a partir de mentiras, a partir de omissões. O que aconteceu lá atrás com o nazismo, que era aceitável, né? Foi aceitável por muito tempo, lá na Alemanha, uma das maiores maldades que o ser humano já teve contato, que trouxe tanto sofrimento. Por que isso existiu? Porque existiram várias pessoas que eram omissas antes e deixaram de agir quando elas deveriam, de se opor quando elas deveriam, que elas tinham poder para isso, que elas tinham presença para isso, que elas às vezes acreditavam realmente que o nazismo não era uma coisa boa, mas elas deixaram de agir, foram omissas. E isso também quer dizer que você também está sendo condizente, você está sendo conveniente. Naquela hora era conveniente para você agir daquela forma, não se posicionar. E isso é errado, galera. Então a gente não pode buscar o que é conveniente, a gente não pode mentir, porque isso também vai nos afastar de quem que a gente quer ser de verdade. Vai nos afastar e não vai nos trazer coisas boas. Sobre você também não ser orgulhoso, né? Ele fala sobre você aprender a escutar as pessoas, que também quer dizer que você sabe conversar melhor, isso também é importante. Ele fala também para a gente se prevenir contra o caos sempre que possível. É como se fosse uma arte marcial, né, galera? A gente tem que estar sempre preparado, porque a gente pode ser atacado a qualquer momento, pode acontecer alguma coisa, então a gente tem que sempre estar atento, porque o dragão pode vir de qualquer lugar. Segundo ele, né, ele fala que o dragão pode ser o caos. E esse bicho papão, né, que ele diz, ele pode crescer, entendeu? Ele pode ficar maior se a gente deixar de dar atenção para ele. Se a gente não estiver atento, a gente vai ser atacado de qualquer maneira, em qualquer lado, quando você não estiver esperando. Justamente quando você não estiver esperando, pode acontecer uma coisa muito ruim com você, entendeu? Então você tem que estar preparado para tudo. E ele está certíssimo aqui também, porque uma coisa que você deixou de dar atenção lá atrás pode se tornar um grande problema agora. Você ficou adiando de fazer tal coisa, você ficou deixando aquele problema se prorrogar e ficar cada vez maior, e isso pode te atacar no futuro de uma maneira que você nem espera e te machucar de verdade, entendeu? Te deixar para baixo, te deixar na área do caos de novo, entendeu? Então é muito importante você se prevenir contra isso.
Não pode acontecer. Se você estiver bem atento, isso não vai acontecer. Se você realmente não ficar postergando as coisas, os problemas, com certeza isso não vai acontecer com você. Então você não deve negligenciar os seus problemas, você deve enfrentá-los de frente, certo? De maneira clara e objetiva. E ele fala muito também nisso sobre relacionamentos, né? De casais, né? De casamento. Isso é muito interessante, muito legal. Como você, às vezes, cuidar das crianças também. Muito bacana, como você educar as crianças. Ele fala sobre isso. Ele dá muitos conselhos sobre a vida mesmo, sobre o dia a dia. Coisas que realmente são muito úteis e que a gente pode utilizar, querendo ou não. Ele fala pra gente se organizar antes de querer mudar o mundo, porque, né, é muito importante. Às vezes a pessoa não sabe nem comandar a si mesmo, né? Como que ela quer comandar o mundo? Como que ela quer comandar um grupo de pessoas? Essas coisas. Ele tá certíssimo aqui também. A importância do sacrifício do trabalho é muito legal também. Tem várias coisas aqui que eu pretendo passar de conhecimentos aqui em outros vídeos e tal. Muito legal da gente refletir mais sobre, mas eu tô aqui realmente resumindo para a gente entender melhor, tá, galera? As diferenças naturais e biológicas, né, racionais dos animais, né, da natureza e de nós mesmos como seres humanos. Tudo aquilo que está no nosso gene, comportamentos enraizados que a gente tem, que possui e que a gente deve seguir ou levar em consideração, que também fazem diferença. Também ele é muito acertado nisso. Ele fala sobre belas histórias bíblicas e todo o conhecimento que a gente pode adquirir com elas, porque é muito legal, às vezes é um conhecimento que está perdido, né? Que a gente nem sabe que existe, e dessas histórias, elas contam de forma assim que, se você parar para pensar, faz todo sentido. Então é muito legal, um conhecimento muito bacana para a gente adquirir, a gente passar isso adiante. Então é basicamente isso, galera. Mais um resumo mesmo para analisar o livro para vocês, para trazer todos os pontos importantes, certo, desse livro, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que é um livro muito bom mesmo. É um livro bem denso para eu compilar ele em um vídeo só para vocês, mas já fica aqui a minha recomendação para vocês. É um livro muito bacana, que ensina muito mesmo, entendeu? A gente sobre a vida, sobre aspectos que a gente precisa parar para pensar e discutir, sobre coisas que você nunca tinha pensado, sobre o dia a dia, né, da rotina e tudo mais, da vida adulta, né, e da gente ter mais maturidade também nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Comentem aí o que vocês acharam do livro 12 Regras para a Vida, quem que leu, certo? Quem que gostou. Comentem aí, e se pretende ler também, gostaria de saber a sua opinião, gostaria de saber tudo aí nos comentários, deixem aí, que eu estou muito interessado em saber, tá bom, galera? Muito obrigado por tudo, galera. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo, certo? Se puderem deixar o gostei, se inscrever no canal, vou agradecer de coração, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês, tudo de melhor sempre. Abraço e até!